No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar quanto o Palmeiras gastou nos últimos dias com reforços. Informação importante no Flamengo, quem o Rogério Ceni já indicou como atleta que ele quer para a próxima temporada, para 2021, no Flamengo. Detalhes sobre uma guerra importante no Corinthians, que está pegando fogo nos bastidores do Parque São Jorge. Tem novidades sobre o Santos. Lembra que eu contei para vocês ontem sobre o coronavírus e o risco, a preocupação enorme? Pois saiba que nesse exato momento já temos 45 casos entre o time profissional masculino e o feminino. Para completar a busca do Fortaleza por um novo treinador, além de detalhes da Fórmula 1. Onde é que será que ela vai ser transmitida na próxima temporada? Em qual canal? Te conto daqui a pouco. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de começar o vídeo, eu tenho um único pedido, queria pedir que você se inscrevesse no canal do Nicola, bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, não vai gastar absolutamente nada, ainda vai ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. No fim do vídeo eu te conto como é que você vira membro do canal do Nicola e passa a ter uma série de vantagens. Bora começar o vídeo falando sobre a Fórmula 1. Você que gosta da Fórmula 1 já deve ter lido que existe um grande risco de ela não ser mais exibida na próxima temporada na Globo. Tudo porque a Globo ofereceu um valor bem menor do que aquilo que a empresa que cuida dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil gostaria para a próxima temporada. Mas a informação do Grande Prêmio, site especializado em Fórmula 1, informação bem importante, dá conta de que a Liberty Media, que é a empresa proprietária da Fórmula 1, pediu para que a Motorsports é a empresa que negocia em nome dos direitos de transmissão no Brasil, ela pediu que a Motorsports dê prioridade para a Rede Globo de televisão. Tudo porque nos últimos dias chegou a informação para a Liberty de que os direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil estavam sendo negociados com a TV Cultura. E a preocupação era de que os índices de audiência caíssem de forma considerável. Até os patrocinadores que gastam um caminhão de dinheiro para expor suas marcas na Globo já admitiram também preocupação com a possibilidade de ida para a cultura e uma queda muito grande nos índices de audiência. Obviamente eles não teriam a capacidade financeira ou a vontade de investir tanto dinheiro. E aqui o detalhe mais curioso, pelo menos para mim. Você sabia que a Globo, ou o mercado brasileiro, é dono da maior audiência de Fórmula 1 em todo o mundo? É bem verdade que é só no Brasil que a Fórmula 1, pelo menos entre os principais países do mundo, é exibido em TV aberta. Em quase todos os outros países mais importantes, ela é restrita para TV fechada. Mas, como ela é transmitida na Globo, 23,5% do alcance da Fórmula 1 em todo o mundo pertence ao Brasil. Ou seja, são 115,2 milhões de espectadores somente no Brasil. Número extremamente importante, até por isso a Liberty, que é a dona, a proprietária da Fórmula 1, está muito preocupada com essa mudança, com essa sugestão de que a Motorsports feche com a Globo. A Globo se tornou a favorita para ficar com os direitos de transmissão também na próxima temporada, apesar de a Globo recentemente ter cancelado as transmissões dos treinos de sexta, os treinos de sábado também passaram para o Sport TV, isso gerou um desgaste, mas ainda assim a Liberty entende que é melhor ficar com a Globo do que ver a Fórmula 1 sendo transmitida por uma emissora de TV com menos audiência. Bora falar agora sobre o técnico do Fortaleza. O Fortaleza busca desde essa terça-feira um novo treinador para substituir Rogério Ceni. E as primeiras tentativas não deram certo. O clube procurou o Dorival Júnior, o Thiago Nunes e o Roger Machado. Ouviu não dos três treinadores. O novo alvo é Marcelo Chamusca, que faz campanha bem legal com o Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá é nesse momento terceiro colocado da Série B e além disso está nas quartas de final da Copa do Brasil. O Chamusca e o Cuiabá enfrentam o Grêmio nessa fase, sonhando com a possibilidade de chegarem à semifinal. A ideia do Fortaleza é resgatar o Chamusca, que já trabalhou no próprio Fortaleza entre 2014 e 2015. Na oportunidade, conseguiu ser campeão cearense. O Cuiabá torce muito para que o Chamusca fique, mas se decidir ir embora, quer contar com o Chamusca pelo menos nesses dois jogos contra o Grêmio. É uma oportunidade de ouro para o Cuiabá de figurar pela primeira vez em sua história entre os 4 melhores do país na Copa do Brasil. Já é um feito histórico estar nas quartas de final. Se eliminar o Grêmio, além de fazer história de chegar pela primeira vez entre os 4 melhores, ainda embolsa 7 milhões de reais de prêmio junto à CBF.
Bora falar agora sobre o Santos, que se tornou a grande bomba viral do coronavírus em território brasileiro, pelo menos quando o assunto é o futebol. Nesse momento são 23 casos apenas no departamento de futebol profissional masculino. Se a gente somar os 22 do departamento de futebol feminino, são 45 casos confirmados de coronavírus envolvendo atletas e membros da comissão técnica. Quero falar sobre os casos no departamento de futebol profissional masculino. O Cuca, por exemplo, já havia testado positivo, o Arzu, que é o preparador de goleiros, a mesma coisa com o gerente de futebol, eram também outros 3 casos de jogadores. O Madison, lateral direito, o João Paulo, goleiro, e o Lucas Veríssimo, zagueiro. Nesse momento já são 10 atletas, ou seja, mais 7 testaram positivo ao longo da terça-feira. Em relação à comissão técnica, também vários outros casos positivos. Separei os nomes dos jogadores que são desfalque do Santos para pelo menos a partida contra o Internacional no final de semana, talvez para a partida contra o Atlético Paranaense no outro fim de semana. João Paulo, Madison, Veríssimo, Alex, Jean, Jobson, Pituca, Alisson, Sandri e Vladimir. Esses são os 10 jogadores que testaram positivo e estão fora. Existe a preocupação de que novos casos sejam descobertos nos próximos dias. O Santos nem realizou treino. Nessa terça-feira trocou o treino por testes para Covid, tudo porque imagina que pode proliferar ainda mais esses casos. Se até sábado novos casos não surgirem, um provável Santos para enfrentar o Internacional teria. Dá uma olhada nesse time, pessoal. John no gol, Pará, Laércio, Luan Pérez e Felipe Jonathan na zaga, Guilherme Nunes, Ivonei e Lucas Lourenço no meio-campo, Lucas Braga, Marinho e Caio Jorge no ataque. Jogo extremamente importante contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Santos com a possibilidade de se aproximar do primeiro colocado com um time totalmente desfalcado. Para fechar, outra informação essa exclusiva que eu queria dividir com vocês. Existe uma pressão muito grande de pessoas da comissão técnica para que o CT do Santos seja fechado de forma integral, pelo menos até que esse surto passe. Todos os atletas que testaram positivo já estão afastados por pelo menos 14 dias. Talvez eles voltem até antes, dependendo do grau e da evolução do caso, de cada caso. Mas existe a preocupação de que os outros atletas também não apareçam no CT. Ouvi de um membro da comissão técnica que o CT é hoje uma casa do vírus, do Covid. Então existe esse pedido / intenção para que os treinos sejam suspensos de forma temporária e o Santos vai trabalhar nos bastidores para tentar o adiamento dessa partida contra o Internacional. O Flamengo tentou outro dia algo parecido e acabou não tendo sucesso. Bora te explicar agora que história é essa de guerra no Corinthians. A guerra é política, tudo tem a ver com a eleição marcada para o dia 28 de novembro, quando conheceremos o novo presidente do Corinthians que vai substituir ou suceder o André Sanches. Os candidatos são do William Monteiro Alves, que concorre pela situação, o Mário Gobi, que surge como uma terceira via, além do Augusto Melo, que é a oposição. E a treta se dá nesse momento por causa de mais um adiamento da votação em relação às contas de 2019. Sim, como em todo clube, o Corinthians precisa aprovar essas contas, a aprovação ou reprovação se dá no Conselho Deliberativo e mais uma vez o presidente do CD, o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Antônio Goulart, decidiu adiar a votação, que só vai acontecer depois da eleição para presidente. A nova data é de 10 de dezembro, o que causou enorme revolta nos 2 candidatos da oposição. O Mário Gobi disse em profundo repúdio a esse adiamento. Já o Augusto Melo falou em manobra para calar a oposição. A preocupação, ao que tudo indica, do pessoal da situação, era de que as contas fossem reprovadas e isso causasse impacto negativo na eleição do William Monteiro Alves, como se adiou para depois da eleição para presidente, talvez até essa votação não seja reprovada. Aí você pode estar se perguntando qual foi a alegação do presidente do Conselho Deliberativo para mais um adiamento. Ele justificou que há um clima muito hostil no clube e depois que alguns nomes de conselheiros foram vazaram os nomes dos conselheiros e como eles votaram na última aprovação das contas, esses conselheiros teriam passado a ser ameaçados. Pelo menos essa é a versão oficial. E aí cada um tira suas próprias conclusões. Bora falar sobre o primeiro pedido de Rogério Ceni para reforço do Flamengo em 2021. Trata-se de Yuri César, atacante de apenas 20 anos de idade,
que pertence ao Flamengo e estava trabalhando com o Rogério Ceni no Fortaleza. É legal contar essa história e lembrar que foi o Rogério Ceni quem convenceu a diretoria do Flamengo a liberar o Yuri César para jogar por empréstimo no Fortaleza. Existiam vários clubes interessados, até que o Rogério entrou no circuito e prometeu aos dirigentes do Flamengo que iria utilizar bastante o Yuri ao longo dessa temporada, que para o Flamengo seria bacana, porque era isso que o garoto precisava, de muitos minutos na primeira divisão do futebol brasileiro. Isso aconteceu, apesar de não ser titular absoluto, o Yuri César surgiu muito bem, já teve propostas bem interessantes de clubes da Espanha, por exemplo, o Valladolid, time dirigido pelo Ronaldo Fenômeno, teve proposta alta do mundo árabe, mas o Flamengo decidiu dizer não a todos. E nessa terça-feira, durante a entrevista de apresentação, perguntaram ao Rogério se ele tinha planos em relação ao Yuri César e ele disse o seguinte, abre aspas, o Yuri é fora de série, não só como atleta, é uma grata surpresa para mim, pois ele nunca perdeu o foco. Fica no Fortaleza até o fim da competição, mas vejo ele com potencial no Flamengo, fecha aspas. Nem daria para o Rogério Ceni pedir a reintegração do Yuri César nesse momento, ele já estourou o limite de 7 partidas do Campeonato Brasileiro, não poderia ser utilizado pelo Flamengo. Em relação à Copa do Brasil também foi utilizado, daria na mesma, só poderia virar reforço na Libertadores da América, mas entendeu-se que é melhor que ele fique no Fortaleza e seja reforço a partir da próxima temporada. Quero saber sua opinião. Você, torcedor do Flamengo, gosta do Yuri César? Está animado com a possibilidade de retorno dele para a próxima temporada? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. E o Palmeiras surpreendeu mais uma vez e anunciou uma contratação que pouca gente imaginava. Breno Lopes, atacante de 24 anos de idade, que pertencia ao Juventude, foi oficializado nessa terça-feira. O Palmeiras vai desembolsar 7 milhões e meio de reais por apenas 50% dos direitos econômicos do garoto, que é vice-artilheiro da Série B e já soma na temporada 11 gols marcados com a camisa do Juventude, são 11 gols em 27 partidas. Esses 7 milhões e meio de reais por 50% equivalem à maior venda da história do Juventude. Muita gente em festa lá em Caxias do Sul por causa dessas cifras. Queria contar que ele vai assinar um contrato por 4 temporadas e chega para ser o reserva imediato do Luiz Adriano. O Palmeiras buscava há bastante tempo um centroavante. Tentou alguns nomes no exterior, todos os nomes muito caros, avaliou que o Breno Lopes pode ser essa opção, essa alternativa ao Luiz, especialmente nos jogos em que o Luiz estiver machucado. Luiz Adriano tem um histórico de contusão bastante grande. Até por isso chega o centroavante muito bom, rápido, mas que ainda precisa evoluir em uma série de questões. Ele foi contratado pelo Juventude em 2019, foi peça fundamental para que o Juventude subisse da Série C para a Série B, acabou sendo negociado com o Figueirense. No Figueira não fez uma boa temporada, 12 jogos e 1 gol, foi ainda na temporada passada. Nesse ano esteve no Atlético Paranaense, também não foi bem, 5 jogos e apenas 1 gol, voltou para o Juventude, mais uma vez confirmou, é o artilheiro do time na temporada, tem os 11 gols que eu te falei, é também o segundo maior goleador da Série B e até por isso acabou sendo comprado. O Palmeiras já havia anunciado nos últimos dias mais 2 reforços, o Kusevich, zagueiro chileno que veio da Universidade, custou 9 milhões e 600 mil reais, também por 50% dos direitos econômicos, e o zagueiro brasileiro barra italiano Alain, que veio do Hellas Verona da Itália, esse veio por empréstimo sem custo. Então eu queria te contar que o pacote geral com esses 3 reforços ficou em 17 milhões e 100 mil reais. 9 milhões e 600 mil pelo Kusevich, 7 milhões e meio pelo Breno Lopes. O Alain de graça com o valor fixado para compra caso o Palmeiras queira no fim do empréstimo na metade do ano que vem, 17 milhões e 100. Valor caro, valor barato por algumas apostas que o Palmeiras faz, e eu vou esperar para ver esses atletas em campo, para ver o rendimento deles, para avaliar se esses 17 milhões e 100 foram baratos ou se foram caros. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Para fechar, queria lembrar como é que você vira membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá, escolher qualquer um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de vantagens, como, por exemplo, receber via WhatsApp informações exclusivas que eu mesmo vou mandar para você ao longo do dia, assim que forem surgindo as novidades. Também queria lembrar que você pode participar da Liga Exclusiva do Cartola FC, que dá prêmios, tem um bolão do Nicola, que você palpita sobre o Campeonato Brasileiro e aqueles que forem melhor vão ganhar uma camisa oficial do time do coração, tem lives exclusivas, vídeos antecipados, enfim, bastante coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Fechado? Nos vemos de tarde com mais notícias do futebol brasileiro. Até lá, tchau, tchau!